Olá, muito boa noite. Que alegria poder encontrar com você novamente nessa noite muito especial. Um tema extraordinariamente especial também, porque hoje iremos estudar sobre o estado do homem na morte. Assunto assim que vem num contexto tão importante. Eu tenho a certeza que o Espírito Santo, ele falará profundamente ao meu e ao seu coração. Portanto, eu queria iniciar o tema de hoje lendo com você duas passagens da Bíblia que já aparecem aí na sua tela. Na verdade, olha o que está dizendo. Acaso, disse Deus, tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Aí ele diz assim, olha, não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Agora, olha esta afirmação. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, disse Deus. Portanto, olha o desejo de Deus, convertei-vos e vivei. Então, para você ter uma ideia com o que é que Deus pensa sobre a morte. Então, se Deus não tem prazer na morte, eu vou lhe adiantar, quem tem prazer na morte é o diabo. Na verdade, a morte, ela está ligada à natureza diabólica, a morte. A vida está ligada à natureza divina. Jesus disse assim, eu sou a ressurreição e a vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, eu vim para que tenham vida. Então, a vida está ligeiramente ligada à divindade, à trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A morte, ela está ligada a Satanás. Simples assim. Agora, o homem, ele tem uma alma? Ou ele é uma alma? A alma morre? Ou a alma não morre? Quando a pessoa morre, para onde vai? Vai para o céu? Vai para o inferno? Vai para o purgatório? Reencarna em outro? Vai para o seio de Abraão? Os mortos mandam recado? E agora? Pois é, eu quero dizer para você o seguinte. O único povo na face da terra que tem a resposta exata do estado do homem na morte são os cristãos. O único povo. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada, aqui ó, essa aqui, a Bíblia Sagrada, ela tem a resposta para o estado do homem na morte. O que eu vou fazer aqui hoje, através desse programa especial? Vou mostrar para você o que a Bíblia fala a esse respeito. Então, a partir de agora, meu amigo e minha amiga, se prepare, porque o assunto de hoje, ele é revelador. E eu tenho certeza que o Espírito Santo falará ao meu e ao seu coração. Então, agora, eu quero que você pegue aí a sua Bíblia e abra ela no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículos, eu vou ler o 7, vou ler o 8 e o 9. Está escrito assim, ó. Na sua tela só vai aparecer o verso 7, que já está aí. Está escrito assim, ó. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Agora, eu quero ler com você aqui os versículos 8, 9, que diz assim. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus, ele fez o homem, depois ele fez a mulher. Deus criou tudo e deu tudo que o homem e a mulher precisavam para viverem no jardim do Éden. E Deus destaca duas árvores, a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Aí Deus pegou o casal, colocou ali no jardim do Éden e olha qual foi a orientação que Deus deu para Adão e Eva. Vou ler com você. Aqui, ó. Preste bem atenção no que eu vou ler aqui, ó. Gênesis capítulo 2, eu vou ler os versículos 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente. Olha a ordem de Deus. De toda árvore do jardim comerás livremente. Interessante, né? Você vê que Deus, ele deu liberdade para o homem. Liberdade especial, ele deu para o homem. Agora, o homem, com toda a liberdade que Deus deu a ele ali no Jardim do Éden,
toda aquela liberdade que ele teve, a mulher, o homem, ele tinha o livre-arbítrio, ele poderia escolher o que fazer da vida dele, completamente, ele poderia. Ele teve esse privilégio de fazer o que quisesse da vida, à vontade ele poderia ficar ali. Lá estava o santo casal no Jardim do Éden. Eu vou voltar a ler contigo Gênesis capítulo 2, verso 7, porque aqui eu quero destacar agora uma palavra importante. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ok? Ok, muito bem. Então agora veja comigo aí a matemática da criação. Pó da terra mais fôlego de vida é igual a alma vivente. Simples. Agora, o homem, ele é uma alma. Estou respondendo aquelas perguntas. O homem passou a ser alma, ele não tem alma. Por exemplo, dentro de mim não tem uma alma. Dentro de você não tem uma alma. Deus nunca colocou alma dentro de ninguém. Agora, interessante que quando eu era criança, eu aprendi que dentro de mim tinha uma alma. Eu aprendi também, sabe o quê? Que a alma morre. Sabe o que eu aprendi também? Que o morto manda recado. Eu aprendi tudo isso. Agora eu estou vendo na Bíblia que eu não tenho alma. Que o homem não tem uma alma. O homem, ele é uma alma. Ele passou a ser alma vivente. Você sabe que ser é uma coisa e ter é outra, completamente diferente. Analise comigo mais esses detalhes aqui. Ó. O Senhor Deus lhe deu esta ordem. Gênesis 2, verso 16. De toda árvore do jardim comerás livremente. E ele acrescentou, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, disse Deus, certamente morrerás. Palavras que foram proferidas pelos lábios santos de Deus. Agora, veja comigo o que está escrito em Gênesis, no capítulo 3, verso 1. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis toda a árvore do jardim? Agora, veja a resposta da mulher no versículo número 2. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. A mulher disse isso para a serpente. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele para que não morrais. Então você percebe que a mulher aquela tinha ciência da orientação que Deus havia lhe dado. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Então agora começa na mente da mulher, da Eva, um grande conflito entre a palavra de Deus e a palavra da serpente. Qual era a palavra de Deus? Certamente morrerás, ou certamente morrereis. Agora veja, Deus disse para Adão e Eva no Jardim do Éden, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, Deus está dizendo assim, a alma morre. Essa é a palavra de Deus. Aí vem a serpente e diz assim, ó, é certo que não morrereis. Sabe qual é a ideia da serpente? A alma não morre. Aqui está as duas doutrinas, a de Deus lá no Jardim do Éden, Deus dizendo a alma morre, e a da serpente dizendo a alma não morre. A palavra de Deus é a palavra da serpente. Você percebeu que na introdução aqui eu perguntei assim, a alma morre ou não morre? Perguntei assim, o homem tem uma alma ou ele é uma alma? Aqui está o ponto importante do estudo de hoje. Então veja bem, amigo, Deus disse assim, olha, a alma morre. A serpente disse, a alma não morre. Quando a serpente diz assim, a alma não morre, ela simplesmente está dizendo que Deus é mentiroso. É isso que ela está dizendo. Essa é a mentira no Jardim do Éden. Até hoje, essa mentira ela está aí pelo universo, pelo planeta Terra todinho, entre as religiões. No mundo teológico é uma confusão com relação a isso. Mas a Bíblia é simples. Você começa a examinar a Bíblia, Deus, ele apresenta o resultado claramente. Deus aqui, ele deixa tudo muito claro. Eu vou repetir contigo. Olha aí na tela. Confira comigo. Olha lá. Deus disse, no dia em que der a comeres, certamente morrerás. Ou seja, a alma morre. A alma que pecar, essa morrerá. Agora, veja, a serpente disse, é certo que não morrereis. Então, qual é a ideia da serpente? A alma não morre. Esse é o grande conflito. Vamos continuar lendo Gênesis capítulo 3, verso 5, que diz assim, ó, está aqui, ó, versículo 5.
Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Essa é a tese da serpente. Agora veja a decisão da mulher. A mulher tomou uma decisão. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu ao marido e ele comeu. Pronto. Percebe? Então agora, meu amigo, agora, quando o pecado é consumado através do ato consciente de Adão, toda uma consequência viria por trás daquele ato. Toda uma consequência. E nós vamos analisar essas consequências. Veja, por exemplo, o que está escrito em Romanos, no capítulo 3. Eu já li aqui nessa série 3 vezes Romanos capítulo 3. E vou repetir contigo agora. Olha o que está escrito aí, ó, versículo 10 e o verso 23. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora veja esse outro texto de Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, agora você já sabe. Ó, Eva cometeu o pecado, Adão cometeu o pecado, a descendência de Adão, toda ela já nasceu com disposição, com a natureza pecaminosa. Eu disse que nós temos tendência natural para o mal. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Agora, confira comigo o que está escrito aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 20, no versículo número 20. Está escrito assim aqui, ó, Ezequiel. Olha como é que define, olha como é que a palavra de Deus define aqui, ó. Ezequiel, perdão, é o capítulo 18, verso 20. 18, verso 20, está escrito assim, olha. A alma que pecar, essa morrerá. É o verso 20. O capítulo 18, versículo 20. Então, confira, ó. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, e nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Você já sabe, a alma que pecar, essa morrerá. Então vamos fazer um teste agora para ver se você está ligado. Vamos lá, confira aí comigo. Vou te perguntar, você mesmo, você é pecador? Você peca? Você comete pecado? Levante a mão aí, ó. Diga assim, olha, eu sou um pecador. Você é um pecador? Você, mulher, diga assim, eu sou uma pecadora. Você entende que é uma pecadora? Você entende que peca? Você assume que é uma pecadora? Pois é. Sabe o que é que diz a Bíblia? Ó, a alma que pecar, essa morrerá. É por isso que nós convivemos, infelizmente, com esse intruso chamado-se morte. Mas a questão agora não é bem esse caso. Eu quero mostrar para você o seguinte, quando a pessoa morre, para onde é que ela vai? Essa é a questão. Porque morrer, a gente já sabe que todo mundo morre mesmo. Agora, para onde vai? O que acontece após a morte? Essa é a questão. É isso que eu quero analisar aqui. E eu vou procurar ser o mais claro possível. Você se lembra que o homem, ele foi feito e Deus usou 2 matérias-primas para fazer o homem. Pó da terra mais o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Quando a pessoa morre, segundo o que está escrito aqui na Bíblia Sagrada, em Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo número 7, confira aí comigo, olha o que está escrito aqui, ó. Eclesiastes 12, verso 7. Quando a pessoa morre, e o pó volta à terra como era. E o espírito, ou seja, o fôlego de vida que Deus colocou no homem lá no Jardim do Éden, ele volta a Deus que o deu. Então, o indivíduo morre, o pó volta à terra como era, e o espírito, ou seja, o fôlego de vida, ele volta a Deus como deu. O que acontece? A partir do momento que o indivíduo morre, todo mundo, morreu, olha o que diz aqui. Pega a sua Bíblia aí de novo, pega agora, acha comigo aí o Salmo 146, eu vou ler o versículo número 4. Já está aqui, ó, 146, verso 4. Está escrito assim, ó, sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, no dia que sai o espírito, nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Acabou os projetos. O homem não tem mais ciência de nada. O indivíduo morreu. Quando sai o espírito, quando o fôlego de vida volta para Deus, de todo ser vivente, acaba todo, perecem todos os seus desígnios. A pessoa não tem mais ciência de nada. Morreu na morte, após a morte, o morto não tem mais ciência. Vou conversar aqui, ó. Porque aqui, se o morto não sabe mais de nada depois que o espírito retorna a Deus, eu tenho algumas indagações, algumas perguntas para fazer para você.
Eu vou fazer já já. Algumas perguntinhas. Importante. Eu vou ler contigo agora o que está escrito aqui em Eclesiastes, no capítulo 9. Está aqui, ó. Eu vou ler aqui 2 versos. Os versos 5 e o verso número 6. Acompanhe comigo na sua tela. Olha lá. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Opa! O morto não sabe de nada? Não. Quem está dizendo? Deus. Através de quem? Da Bíblia. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Olha o que diz a Bíblia. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória, a memória do morto, jaz no esquecimento. Já no esquecimento. Agora, veja o versículo número 6. Olha lá. Amor, ódio e inveja, para eles, os mortos, para eles, pereceram para sempre. Não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então agora, amigo, olha aqui para mim um pouquinho. Vamos conversar um pouquinho agora, claramente. Se o morto não sabe nada, como a Bíblia diz, e quem está dizendo aqui é a palavra de Deus, foi Deus quem criou o ser humano, é Deus que sabe exatamente o estado do homem na morte, e foi Ele que inspirou Salomão a escrever isso aqui. Se o morto não sabe nada, olha a pergunta, presta atenção na pergunta. Por que que eu devo orar por uma pessoa que já morreu? Por que que eu vou rezar por um morto? Por que que eu vou acender uma vela para o morto? Por que eu vou fazer uma missa de 7º dia para o morto? Por que eu vou fazer uma oferenda para o morto? O indivíduo morreu. Por que eu vou dar comida para o morto? Então é o seguinte, sabe qual é a ideia de Satanás? É que o ser humano aprenda a valorizar o outro depois da morte. Essa não é a ideia de Deus. Sabe o que é que Deus pensa? Que eu preciso valorizar o meu próximo agora com vida. É com vida que eu preciso valorizar o meu próximo. Tudo que eu devo fazer de bom para o meu semelhante, eu devo fazer com vida. É nesse momento, é quando estamos vivendo, que eu devo aprender a estender a mão benevolente para com o meu próximo. Porque depois de morto, ou depois de morta, aí, amigo, você me perdoe, já não é um bom momento de fazer nada por a pessoa que já morreu. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ler de novo o versículo número 6. Ó, para as pessoas que já morreram, amor, ódio e inveja para eles já pereceram para sempre. Não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Nada. Agora, eu chamo a sua atenção para o que está escrito no livro de Jó, no capítulo 7, os versículos 8, 9 e 10. Eu vou ler contigo. Olha aqui, ó. Está escrito assim aqui, ó, Jó, capítulo 7, versículos de 8 a 10. Olha o que diz aqui o patriarca a esse respeito. Já aparece aí na sua tela, para você acompanhar comigo. Os olhos do que agora me veem, não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já não serei. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que dessa sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Então aqui, amigo, eu quero dizer uma coisa para você. O morto não manda recado. O indivíduo morreu, ele não manda mais recado para você. Não existe esse negócio do morto mandar recado. Outra coisa, o morto não aparece mais. Essas ideias que existem por aí, esses atos que acontecem por aí, é Satanás querendo tampar uma mentira que ele criou lá no Jardim do Éden. Então ele tenta fazer essas aparições por aí para fazer as pessoas acreditarem que o morto está no bom lugar, que está mandando recado. Isso tudo é a mentira elástica de Satanás. A Bíblia diz assim, ó, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais, jamais. Agora, olhe bem, o que a Bíblia ensina é que um dia haverá uma grande, uma mega, uma extraordinária ressurreição. Isso a Bíblia diz. Ela afirma isso. E eu quero que você acompanhe comigo esse detalhe importante. Aqui, ó. Vou pegar a Bíblia, vou abrir a Bíblia aqui junto contigo. Está aqui, ó. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu vou ler o capítulo 4, os versículos 16 e 17 e também o 18. Está aqui, ó. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, de 16 a 18, está escrito assim, ó. Olha lá, acompanhe comigo. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus
e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, um dia haverá uma grande ressurreição. E toda pessoa, já disse aqui durante a semana passada, toda pessoa que morreu servindo a Cristo, quando ele voltar, diz a Bíblia, ressuscitarão primeiro. Aí a Bíblia agora afirma no verso 17, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, os ressuscitados, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E aqui, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo número 17, 18, ele diz assim, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Então existe um consolo, sabe por quê? Porque para nós cristãos e cristãs, a morte não tem a última palavra. Me acompanhe. A última palavra, nesse contexto, quem tem é Jesus. E sabe qual é a palavra de Jesus? Ele disse assim, eu, Jesus, sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, disse Jesus, ainda que morra, viverá. Ele se refere à ressurreição. Sabe o que é que Daniel disse lá no capítulo 12, verso 2? Ele disse assim, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o horror eterno. Agora, meu amigo e minha amiga, uma coisa precisa ficar bem claro para todos nós hoje. O indivíduo morre, é sepultado, ou cremado, ou de repente caiu no mar, enfim, morreu. Entra num estágio de inconsciência, não tem consciência. Outra coisa, não sofre. Se existe alguém que não sofre, nesse planeta quem já morreu. Entendeu? Porque o morto não sabe de nada. Quem sofre somos nós que estamos vivos. De repente, estou falando para alguém que tem um parente que já faleceu até recentemente, e você está enlutado, sofrendo, chorando. É normal chorar e é normal sofrer. Não é pecado. Aliás, chorar faz até bem. É muito bem. Agora, saiba de uma coisa. O teu ente querido que morreu, que faleceu, que dormiu, não está sofrendo como você imagina. Sabe quem está sofrendo? É você. E é claro, por que a gente sofre? Eu vou explicar por quê. É porque a nossa natureza, nós nunca vamos concordar com a morte. Porque não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para viver. Jesus falou assim, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então, na mente de Deus, Ele criou o homem para viver eternamente. Mas por causa da desobediência, tivemos que conviver com o intruso da morte. Mas um dia, e esse dia está chegando, Jesus, nosso amorável Salvador, Ele vai acabar com a morte. Eu vou usar uma expressão aqui bem forte, ó. Jesus vai matar a morte. Se eu pudesse, eu mataria a morte. Mas eu não posso. Mas eu conheço quem pode. Um dia Jesus vai matar a morte. Ele vai acabar com a morte. Agora você precisa acreditar. Crer de verdade. Sabe por quê? Porque agora eu vou para a reta final desse estudo. Eu vou agora para as considerações finais. Agora eu vou pegar aqui a minha Bíblia e vou mostrar para você qual é realmente a maior crença do cristianismo. E aqui está a resposta, meu amigo e minha amiga, para todas as nossas indagações. Olha o que está escrito aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo número 15, a partir do versículo 51. Paulo foi quem escreveu. Olha o que ele escreveu. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade,
e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Ah, meu amigo e minha amiga, se você acreditar no que está escrito aqui, se você viver crendo na verdadeira crença do estado do homem na morte, se você se firmar em Cristo, se você se agarrar em Jesus, se você entregar sua vida para Jesus, pode ter certeza de uma coisa, pode acreditar no que eu vou lhe dizer. A morte pode até trazer para você o choro, mas a alegria ela virá pela manhã. A morte pode trazer para você uma certa angústia, mas será uma angústia momentânea. Porque no íntimo do seu coração, você tem uma esperança. Esperança na manhã da ressurreição. Esperança de que um dia, o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, o segundo Adão, aquele que veio aqui, que viveu nesse planeta 33 anos e meio, que foi tentado em todas as coisas, mas não cedeu a nenhuma tentação. Ele venceu Satanás na cruz. Jesus Cristo, com a morte, venceu a morte para nos dar a vida. Por isso ele disse: eu, Jesus, sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Vou dizer uma coisa para você. Esse contexto que nós estamos vivendo, o coronavírus, ele tem trazido para todo o planeta Terra uma angústia desesperadora. Mas nesta noite, eu quero dizer para você que aqui está a mensagem de esperança e que Deus tem o poder sobre a morte. E eu repito, e que a morte não tem a última palavra. E que você, meu amigo, você, minha amiga, não precisa viver desesperado nem desesperada, porque existe uma esperança. Esperança na ressurreição. E outra coisa, não é só na ressurreição, é a esperança em Jesus Cristo. Porque Jesus é o antídoto, Jesus é o remédio, e é Jesus quem pode resolver o meu e o seu, os nossos problemas. Eu acredito piamente de que muito em breve nosso Senhor Jesus Cristo intervirá nos negócios humanos e voltará aqui para nos buscar. E quando Ele voltar, Ele vai surpreender aqueles e aquelas que acreditaram na mensagem da ressurreição. Portanto, agora, eu quero fazer um apelo a você, de coração para coração, de mente para mente. Porque eu disse ontem e vou repetir hoje, o amanhã não existe. O ontem passou, o que existe é agora. E agora nós estamos diante de Deus. Você aí na tua casa através dessa tela, e eu aqui, falando de Deus para você. E eu espero que você entenda o que eu vou dizer. Na manhã da ressurreição, vai sair da sepultura aqueles que morreram em Cristo. E quando Cristo for ressuscitar os mortos, automaticamente Ele vai transformar os vivos. Ele vai arrancar de mim e de você a natureza pecaminosa. E vai nos dar uma natureza não pecaminosa para o resto da vida. Nunca mais teremos o desejo de pecar. Nunca mais teremos o desejo de praticar coisas erradas. Porque Jesus vai transformar a natureza do homem e da mulher. Seremos para sempre novas criaturas. Ele ressuscita os salvos, mortos. Ele transforma a natureza dos vivos. E para sempre teremos a vida eterna. Agora, isso é para quem acreditou, é para quem entendeu, é para quem entregou a vida, é para quem assumiu o compromisso com Jesus.
São para esses. Aqueles que ouviram a palavra, fizeram vista grossa, não quiseram assumir o compromisso de andar com Cristo, que acharam que era mais uma mensagem, e que se ocupou com as coisas do mundo, e que se envolveu com as coisas erradas desse mundo, para esses, o que está reservado é o fogo eterno. Então agora, eu preciso saber se você já tomou a sua decisão. Eu não me canso de apelar, sabe por quê? Porque o meu ministério é um ministério profético para a salvação de todo aquele que crê. E se eu deixar de apelar ao seu coração, pagarei diante do juízo de Deus. Então agora eu pergunto a você, já tomou a sua decisão? Já entregou seu coração para Jesus? Já decidiu assumir para sempre um compromisso com Cristo? Já decidiu ser fiel a Cristo na guarda dos seus mandamentos? Já decidiu ser batizado? Você já decidiu ser batizada? Você já tomou a sua decisão de se envolver na causa de Cristo? Então agora, eu quero fazer aquela oração especial por mim e por você. Mas eu quero orar por você que já entregou a vida. Se você não entregou ainda, entregue agora. Porque eu vou entrar em oração. Agora eu vou conversar com o Rei do Universo, em meu favor e em teu favor. E eu quero que você forme comigo agora uma grande corrente de oração. Feche os olhos, abaixa a cabeça e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pelo estudo que tivemos hoje da Tua Palavra. Obrigado, Pai, porque entendemos o estado do homem na morte. Entendemos, ó Pai, que na morte não há recordação de nada. Entendemos que haverá uma grande ressurreição. E entendemos, ó Pai, que o Senhor consola o nosso coração no momento da separação de um ente querido. E agora, Pai, nós também entendemos que precisamos entregar a vida ao Senhor. E eu quero te apresentar, Pai, este homem e esta mulher, esta pessoa que já entregou a vida ao Senhor Jesus Cristo, para que ela seja batizada, para que ele seja batizado, começando uma nova vida e se preparando para se encontrar com Cristo quando Ele vier. Nas Tuas mãos, Pai Santo, eu entrego a todos e a todas, neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Foi um prazer ter estado com você. Uma ótima noite, um bom descanso e até amanhã, se Deus quiser.